Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da Carta de São Tiago, nosso segundo encontro. Vamos trabalhar a Carta de São Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Deus não tenta ninguém. Vamos ouvir o texto que nós vamos comentar. Versículo 12. Feliz o homem que suporta com paciência a provação. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando tentado, que ninguém diga, Deus está me tentando. Porque Deus não é tentado a fazer o mal, nem tenta alguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o atrai e seduz. A seguir, o desejo concebe e dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus só faz o bem. Versículo 16. Não se enganem, meus queridos irmãos. Qualquer dom precioso e qualquer dádiva perfeita vem do alto. Desce do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Por sua própria iniciativa, ele nos gerou por meio da palavra da verdade, para que nos tornássemos as primeiras dentre as suas criaturas. Então, este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje dessa carta de São Tiago. Ouçamos. Feliz o homem que suporta com paciência a provação. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tiago inicia com uma bem-aventurança. Feliz o homem que suporta com paciência a provação. Ele volta ao tema da provação, que é o teste da fé, e que o ser humano deve passar pelo teste da fé perseverando. O sentido último de perseverar está no objetivo final e na salvação. A certeza de que não lutou em vão. Existe uma promessa cuja garantia é Deus. Não é o ser humano, porque o ser humano falha. Deus é fiel. Esta promessa é dada aos que amam a Deus e enfrentam os desafios e dificuldades, as afrontas da vida. Existe a felicidade a quem segue o caminho de Deus. É um tema moral isso aqui. A felicidade é a vida prometida aos que suportam as provações. A coroa da vida. A coroa da vitória, que os atletas lutam para conseguir no final da sua peleja para atingir a vitória. Versículo 13. Quando tentado, que ninguém diga, Deus está me tentando. Porque Deus não é tentado para fazer o mal, nem tenta ninguém. Para São Tiago é blasfêmia, um pecado contra Deus, dizer que Deus tenta o homem, pois Deus não quer levar ninguém a cometer pecado. A tentação nasce dentro do ser humano, que vem fascinado pelo desejo de autossuficiência. Então, o homem é fascinado pelo desejo de autossuficiência. É uma presunção. Que ele promete riqueza, poder, prazeres. Esse desejo é contrário ao projeto de Deus. E por isso é pecado, gerando todas as formas de morte. O ser humano, a não assumir a própria culpa,
acusa o outro de ser responsável pela sua atitude. Isto é uma atitude de total irresponsabilidade e imaturidade. Não se deve acusar a Deus quando se é tentado. Ele não é responsável pela tentação. Deus não tenta ninguém, nem põe à prova o ser humano nenhum, porque isso seria uma espécie de sadismo. Deus não se deixa tentar pelo mal e pelos maus. Nem tenta ninguém, pois ele não induz ninguém ao mal. O pecado não vem de Deus, e sim da liberdade do ser humano, que é seduzido diante da realidade. E aí ele pode fazer uma escolha, construtiva ou destrutiva, de bem ou de mal. É claro que quando as pessoas, às vezes, vêm até confessar, elas acentuam muito o pecado da dimensão da afetividade, da sexualidade. Mas esse é o pecado menos grave. O maior pecado, o pecado mais grave, que é o pecado contra Deus, é a blasfêmia, é a descrença. Este é grave, que faz de Deus mentiroso na sua promessa, que desconfia de Deus. E as pessoas muitas vezes não confessam isso. O segundo pecado mais grave, gravíssimo, é contra a justiça. E quantas vezes as pessoas são injustas e cometem injustiça e não confessam isso? Ficam restritos àquela área da sexualidade, da fragilidade humana, que muitas vezes também induz as pessoas aos enganos e ao pecado, mas não é isso que é o importante. Então as pessoas às vezes acentuam uma realidade da afetividade, da sexualidade, mas esquece aquilo que é mais grave. Toda forma de injustiça é pecado, e toda desconfiança e acusação de Deus é pecado gravíssimo. Versículo 14. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo que o atrai e seduz. O ser humano deve resistir contra as forças que habitam nele e suas cumplicidades, com esses desejos que muitas vezes o atraem. O ser humano não pode transferir a responsabilidade de suas escolhas, fruto de suas inclinações, desejos. Uma força que se apodera dos seres humanos e os domina, criando dependência, transtorno e descontrole. Versículo 15. A seguir, o desejo concebe e dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Temos 3 implicações aqui no texto. O desejo concebido. Aliás, o desejo concedido. Aqui age o ser ético. Existe o desejo e existe o desejo concedido. Ele se torna uma escolha e se manifesta no agir humano. A concupiscência já apoderou e dominou o ser humano. Ele já não consegue mais escapar do seu desejo, porque ele agora se tornou escravo, dependente do seu desejo. Ele criou uma síndrome de dependência e não é capaz de sair dele. Segundo, este desejo consentido, aceito, dá luz ao pecado, ao erro. A pessoa se torna prisioneira do mal concebido. O parto que vem gerado pelo desejo, isto é, aceito, é ele que se torna pecado, porque é consequência de uma escolha de alguém que se inclinou e deixou-se ser seduzido pelo mal, os seus desejos desordenados. Terceiro, assim gera o pecado, e este concebido gera a morte, que é consequência do pecado, fruto da escolha humana, do ser que perdeu o controle de si mesmo e se inclinou e deixou a gerar o mal em si mesmo. Nós devemos ser senhores das nossas escolhas. Nós devemos ser senhores dos nossos pensamentos,
dos nossos desejos. Mas a partir do momento em que o homem perdeu o controle e se tornou escravo deles, ele perdeu o controle de si, ele perdeu toda a sua dignidade humana. Assim, se existem fiéis que não conseguem perseverar resistindo aos desejos, não é porque Deus os colocou à prova, mas porque seus próprios desejos desordenados, os consentiram em cair em tentações e provações. Assim, a concupiscência e os desejos tomam posse de seus atos, como desejos consentidos, e ele se deixa seduzir. Ele já não é mais senhor das suas ações. Ele se tornou escravo dos seus desejos. Ele é uma pessoa que se submete aos seus desejos. Ali, o senhor da vida dele não é Deus, são os seus desejos que devem ser satisfeitos para que ele possa se sentir realizado. Mas ao tomar a iniciativa desses desejos, ele entra na frustração, porque ele vai perceber que ele não é feliz. Os que vivem, e a morte é consequência deste conflito. A vida e a morte é consequência deste conflito. Deus só faz o bem. Versículo 16 e 17, vamos ler juntos. Não se engane, meus queridos irmãos. Qualquer dom precioso, qualquer dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Essa realidade, às vezes, nós podemos ver, de perceber que muitas vezes nós temos a possibilidade de fazer boas escolhas, mas estamos tão dominados por esses desejos que muitas vezes nós acabamos fazendo o que não queremos. São Paulo fala, nem sempre faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que não quero. Por tão forte que são esses desejos dentro do ser humano. Então, de novo, repetindo, não se engane, meus queridos irmãos, qualquer dom precioso, qualquer dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Versículo 16. Os irmãos não devem se enganar, justamente na imagem que fazem de Deus, pois eles se enganam acerca do próprio Deus, quando lhe atribuem as provações que passam pela vida. Versículo 17. São Tiago afirma que tudo que Deus dá é bom, é perfeito. Toda doação é boa, toda graça é boa, e todo dom perfeito provém do alto, isto é, de Deus. Os leitores devem mudar o olhar que dirigem a Deus. E toda coisa boa deve ser recebida como dádiva divina. Por isso, Deus não tenta ninguém, mas Ele é o doador de toda a graça, de toda a dádiva. Desce do Pai das luzes. Deus é criador das grandes luzes, mestre dos astros, e domina o curso dos astros. Deus, assim, não tem oscilação nem sombra de movimento. Ele não está sujeito a mudanças e variações. Deus é constante. Os astros criados não são constantes. Não se deve afirmar que Deus é inconstante. Não tem fases ou períodos. Ele não muda. Deus não muda. Nem se deve atribuir as tentações, as fatalidades astrológicas para justificar seus atos. Concupiscências, pecado e a morte. O ser humano é livre para se autodeterminar nas provações. O grande problema do ser humano é que ele deve descobrir a necessidade de ser um ser equilibrado, que é capaz de medir as coisas. Tudo isso aqui nós estamos dentro desse texto da carta de Tiago, que expressa muito uma parte da sabedoria, do discernimento, inclusive para quando olharmos a Deus, vermos dentro dessa sabedoria e não atribuir a Deus aquilo que não é dele. E muitas vezes o ser humano perde o controle de si mesmo,
se frustra e depois acha que Deus é responsável pela sua própria frustração. Ele deveria buscar dentro de si mesmo a luz necessária, o reconhecimento necessário dessa realidade da graça divina e ser capaz de se tornar senhor da vida e não escravo dos desejos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.